Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Lu, aqui com o professor Luciano, professor de Geografia do Colégio da Polícia Militar de Araguaína. Queremos mandar um abraço a toda a comunidade estudantil aí. Vamos nessa, vamos fazer hoje uma revisão baseada no tema relevo, tanto relevo continental quanto relevo submarino. Vê aí a importância da atuação dos agentes internos, as forças endógenas e os agentes externos, forças exógenas. A questão do intemperismo e muito mais aí. Valeu? Siga conosco aí, aprenda um pouco mais nesse vídeo revisão e estude, porque as AV2 estão chegando, maninho. Vamos conosco. Siga aí com o vídeo. Abraço. Então vamos lá, meus amigos, vamos falar hoje sobre o relevo terrestre. Como vocês sabem, o relevo terrestre é resultado da ação dos agentes internos e agentes externos, o relevo, né? Entre os agentes internos, também chamados endógenos, né, são considerados criadores do relevo. Atuam do interior em direção à superfície, pode ocorrer de forma lenta e prolongada, ou com violência e rapidez também. Entre os agentes internos nós temos aí as falhas, provocando terremotos, né? Nós temos o surgimento das cadeias montanhosas subterrâneas, como por exemplo as dorsais oceânicas, que ficam abaixo no oceano. Temos aqui uma foto mostrando a falha de San Andrés, nos Estados Unidos, e aqui as montanhas rochosas, resultado da colisão de placas tectônicas, beleza? Entre os agentes externos, ou também chamados de exógenos, temos a ação do intemperismo e a meteorização, que é o processo de decomposição das rochas quando expostas à atmosfera. Pode ser químico, físico ou biológico. Por exemplo, o químico é quando ocorre a desintegração das rochas pela ação da água, nós chamamos de decomposição. E o intemperismo físico, que é a desintegração, é a desagregação das rochas devido às oscilações de temperatura, no caso, a ação do Sol, fazendo com que as rochas se dilatam e fragmentam-se em pedaços. E o intemperismo biológico, que é provocado devido à ação dos seres vivos, né? Nós temos aqui uma gravura mostrando o planalto, a depressão relativa, uma escarpa e a planície, como você vê aí. Uma gravura muito legal para você ter noção aí sobre os tipos de relevo. Nós temos aqui uma outra gravura mostrando também os tipos de relevo presente aí, onde nós temos as montanhas, a cordilheira de montanhas, no caso é o agrupamento de montanhas. Temos a serra, região de serra, um vale aqui, né? Nós temos uma região de planalto aqui, ó, onde tem meseta, e depressões, e aqui uma região de planície. Inclusive esse vale aqui, você pode dizer também que isso aqui é uma depressão em relação à região aqui, uma parte mais baixa. Beleza, vamos então para frente. Os principais tipos de relevo nós temos as planícies, que são superfícies pouco acidentadas, mais ou menos planas, geralmente situada a poucos metros do nível do mar, mas que podem ocorrer em altitudes maiores também. Os processos de sedimentação superam os processos de erosão no caso das planícies e são áreas de relevo relativamente recentes. Temos aqui uma gravura de planície, uma foto muito bacana. Olha essa outra aqui, o Pantanal Mato Grossense, né? Muito bacana. E aqui nós temos uma outra foto de planície, uma região plana, baixa, muito legal. Olha essa aqui também, tá? Beleza? As planícies podem ser classificadas em planícies costeiras ou marinhas e planícies continentais. As continentais, por exemplo, nós temos planícies fluviais e as planícies lacustres de lagos, né? Os planaltos apresentam superfícies irregulares ou mais ou menos planas, onde ocorre o processo de erosão sendo maior do que os processos de sedimentação. Situa-se em região acima de 200 metros, conceito de Haroldo de Azevedo, né? Podendo ultrapassar 2 metros de altitude. Em suas bordas aparecem as escarpas ou cuestas, comumente chamadas também de serras. E aqui nós temos uma gravura mostrando uma região de planalto, olha só. E aí, planaltos. Nos planaltos existe o predomínio da erosão maior que a sedimentação, tá? Ok? Aqui uma outra foto de planalto, muito legal, mostrando aqui uma região de chapada na parte de cima, um planalto, né? E aqui embaixo uma depressão, uma região mais baixa. Temos outra gravura também mostrando uma região de planalto, como você vê aí na foto, muito legal, dá para você notar as diferenças. As montanhas são as regiões mais altas do globo, são as maiores elevações do relevo terrestre, são constituídas de agrupamento de morros e vales, né? Conforme sua formação podem ser jovens, do terciário no caso, portanto mais elevadas, e quando elas estão velhas, né, antigas, são constituídas em áreas mais antigas, no caso apresentam-se mais rebaixadas.
E aqui duas gravuras, duas fotos, uma mostrando a montanha mais alta do planeta, que é o Monte Everest, um lugar onde morrem muitas pessoas, por curiosidade, todas querem subir no topo das montanhas, mas é uma região muito, condições extremas, acaba matando várias pessoas por ano. E aqui outra gravura, outra foto mostrando as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Bom, as depressões, né? Nós temos depressões que se dividem em depressões relativas, quando elas situam-se abaixo do relevo circundante, porém ela fica acima do nível do mar. Apresentam altitude entre 100 e 500 metros ou mais. Nós temos como exemplo a Vale do Paraíba do Sul. É uma depressão relativa. E existe a depressão absoluta quando elas estão em regiões abaixo do nível do mar, como é o caso do Mar Morto, na região entre Israel e a Jordânia. Temos aqui uma gravura mostrando uma depressão relativa em Guaratinguetá, São Paulo. E do outro lado, a região do Mar Morto, aqui um mapa mostrando o Mar Morto que fica entre a Jordânia e Israel. Fica aproximadamente mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Aqui uma foto mostrando uma falésia, né? E no Rio Grande do Sul. Falésias são esses paredões, como você pode ver aí, ó. Esses paredões gigantescos que tem aí ao longo do nosso litoral. Algumas regiões não tem, né? São praias normais, mas em alguns lugares tem esses paredões aí, esculpidos pela ação da água, que nós chamamos de falésia. Beleza? A classificação de relevo brasileira, a primeira delas foi lançada por Haroldo de Azevedo em 1949, levando em consideração as cotas altimétricas, ou seja, o nível altimétrico. Segundo ele, planaltos seriam áreas com mais de 200 metros de altitude, planícies, regiões inferiores a 200 metros de altitude. E ele dividiu o Brasil, então, em algumas unidades, em 7 unidades de relevo. Nós temos aí, ó, o Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planície Costeira, Planície do Pampa, Planalto Meridional e Planície do Pantanal. Então nós temos aí as divisões do relevo proposta por Haroldo de Azevedo. Depois nós temos a classificação de Aziz Abissaba, em 1958, onde ele observou outros critérios, a influência dos climas sobre a estrutura geológica e a questão da erosão e temperismo, né? Para ele, por exemplo, o predomínio de processos erosivos ou deposicionais, ou seja, de sedimentos, deposição de sedimentos, nós teríamos o planalto, onde haveria o processo de erosão bem maior que o de sedimentação, e planície, onde haveria o predomínio de processos de sedimentação, no caso aí fala de deposicionais. Nas planícies haveria uma predominância do processo de sedimentação. E nos planaltos, uma predominância dos processos de erosão. Ele não considerava tanto somente as questões altimétricas, mas também esses fatores, como a gente acabou de ver. Temos aqui o mapa dele, dividiu o Brasil em 10 unidades de relevo. Como você pode ver aí, existe alguma diferença do mapa do Haroldo de Azevedo. Bacana? E em 1989, Jurandir Ross, né, com base em muitas informações coletadas no projeto Radão Brasil, ele lançou um outro mapa, onde para ele Planalto seria a superfície irregular, com altitude acima de 300 metros, resultante do processo de erosão. E planície, superfície plana com altitude inferior a 100 metros, formada pelo acúmulo de sedimentos. Então já foi um conceito bem mais abrangente. Na visão de Jurandir Ross, ele também apareceu uma nova forma de relevo, que é a depressão, que é devido à intensa ação erosiva nas bordas das bacias sedimentares. Então nós temos o surgimento das depressões. Temos aqui o mapa do Jurandir Ross, com 28 unidades de relevo, separando o Brasil. Como você pode ver aí, bem mais detalhado, né? 11 depressões, 11 planaltos e 6 planícies. Então tá aí para vocês. Valeu? Vou ver mais aqui, garotinho, uma foto, uma gravura mostrando uma região do Brasil de planalto e um vale, né? Aqui temos outra foto mostrando uma falésia. Outros tipos de relevo. Vamos falar então um pouquinho do relevo submarino. Perceba aí já alguns aí, a diferença, né? Vamos falar sobre esse relevo submarino agora. O relevo submarino é muito importante também. Muita gente pensava que no mar não tinha, mas continua todo o mesmo esquema que nós temos na parte seca, na parte de terras emersas. Nós temos também nas terras imersas todo esse relevo, como você pode ver.
Eu achei muito interessante essa gravura aqui que eu peguei na internet, muito legal, mostrando o fundo do mar, como se não tivesse água. Você percebe aí a grande quantidade de diversidade que existe no fundo do mar, de montanhas, de regiões dorsais, as grandes dorsais, vulcões submarinos, são as fossas. Muito interessante a gravura aqui em 3D. Dá para perceber que as montanhas, por exemplo, aqui a Cordilheira do Himalaia, nós temos aqui a Montanha Rochosa na América do Norte, nós temos aqui do outro lado a Cordilheira dos Andes na América do Sul, ó, bacana. Aqui a dorsal mesoceânica. O relevo submarino, como vocês sabem, é composto por algumas formas. Por exemplo, nós temos a plataforma continental, que é essa parte rasa aqui, ó, dá de 0 a 200 metros, é uma parte bem rica em espécies de animais, vegetais, a luz do sol que é presente, né? Consequentemente, muito peixe, existe uma exploração da pesca aqui nessa região, também exploração de petróleo, por ser uma região de bacia sedimentar. Logo após nós temos o talude, que vai de 200 a 2 ou 3 mil metros, dependendo da profundidade, indo em direção à zona abissal. E aqui no fundo do mar nós temos a região abissal, ou também chamada de região pelágica. Note que as ilhas que você está vendo aqui, ó, são, na realidade, montanhas submarinas, tá? E além de tudo isso aí, nós temos também as fossas, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aqui mais uma gravura mostrando, né, o detalhe das plataformas continentais, o talude, que é esse paredão abrupto indo em direção à planície abissal, e aqui as dorsais. Aqui uma outra gravura, né? Nessa gravura dá para perceber as fossas, que tem mais detalhado. Aqui é o talude, como você pode ver, ó, o talude, essa parte de queda do talude indo ao fundo do mar, e aqui a parte rasa chamada plataforma continental. E aqui dá para perceber uma fossa, olha só essa fenda aqui, ó. Significa que uma placa tectônica está entrando debaixo da outra, é uma área de colisão de placas tectônicas e forma então essa fenda aqui que nós chamamos de fossa submarina, fossa oceânica. Aqui uma outra gravura mostrando o fundo do oceano, aqui na costa brasileira, aqui é a plataforma continental, essa parte clarinha, rasa, né? Aqui o talude e aqui milhares, centenas de milhares de montanhas submersas, como você pode ver, ó, existe toda essa diferenciação no fundo do mar, consequentemente aí a ação das águas criou tudo isso aí, como você está vendo. Bacana? Valeu, então é isso aí, galera!